Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de história de hoje, nós vamos finalizar o cronograma 2 do quarto bimestre. Nós vamos falar um pouquinho sobre as atividades, mas antes de eu auxiliá-los nas atividades, vamos relembrar um pouquinho sobre a nossa aula passada? Então, pessoal, antes da gente entender o imperialismo, a gente precisa entender a segunda revolução industrial. Por quê? Porque o imperialismo surgiu devido à segunda revolução industrial. Durante a segunda revolução industrial, as indústrias se espalharam pelo mundo, cresceram a um ritmo alucinante, foram criadas novas tecnologias como a luz elétrica, o uso do aço, a questão do uso do petróleo, do telefone. Então, essas novas tecnologias tornaram as indústrias ainda mais dinâmicas, fazendo com que elas crescessem e produzissem cada vez mais. Onde que o imperialismo entra nisso? O imperialismo nada mais foi, pessoal, do que as potências mundiais, as grandes potências industrializadas que precisavam conseguir mercado consumidor e mercado fornecedor de matérias-primas. Para que isso? Para atender as necessidades da indústria. Então, o imperialismo surgiu como uma forma de atender às necessidades e aos interesses das indústrias. E acabou que o imperialismo trouxe sérias consequências para os países africanos e asiáticos, prejudicando muito esses continentes. Certo, pessoal? Então, vamos falar um pouquinho sobre as atividades? Logo em seguida, do texto da segunda Revolução Industrial, tem aqui a pergunta 1, pedindo para citar algumas inovações do período da segunda Revolução Industrial. Então, é só citar algumas descobertas, algumas novidades, algumas técnicas que foram criadas e que ajudaram no desenvolvimento industrial desse período. 2, pessoal. Tem duas afirmações sobre o período da segunda Revolução Industrial que ocorreu a partir da segunda metade do século XIX, e vocês vão dizer para mim qual das duas é a incorreta, qual a afirmação que está errada sobre este assunto. Na 3, pessoal, tem um texto e ele fala justamente que as indústrias e a tecnologia dependiam de matérias-primas. E ele cita alguns tipos dessas matérias-primas e alguns locais do mundo onde elas eram encontradas. Então, vocês vão ler, vão analisar e vão responder as questões A, B e C de acordo com a interpretação do texto que está aqui na questão 3, ok? Depois vem o nosso resumo, especificamente sobre imperialismo e voltam as questões novamente. Exercício 1. Quais eram os interesses dos capitalistas europeus em colonizar territórios na África e na Ásia? Por quê, pessoal? Porque durante o imperialismo essas potências decidiram procurar locais na África e na Ásia para dominar e para colonizar. Qual era o objetivo? Eu falei para vocês no início da nossa revisão de hoje e na aula passada também. 2, pessoal, o que foi estabelecido na Conferência de Berlim? Tem isso no resumo, do nosso resumo aqui da apostila. E só lembrando, a Conferência de Berlim foi aquela conferência na qual a África foi retalhada, foi aquela conferência na qual a África foi dividida pelas potências, tá? 3. A 3 mostra justamente essa partilha, essa divisão, esse retalhamento da África, Então, quando a gente compara o mapa da África em 1870 e compara o mapa da África em 1895, nós vemos uma diferença gigantesca, E essa diferença é justamente referente ao domínio dos países, das potências mundiais na África. Então, pode perceber que cada cor do mapa se refere a um país que está aqui embaixo na legenda que tinha domínios, tá? Então, é muito interessante a gente observar como era a África antes do imperialismo e como a África foi ficando depois do imperialismo. E mais uma coisa, esse mapa é de 1895. Se você pegar um mapa de 1900, 1910, é pior ainda o que aconteceu, tá? Ocorreram mais divisões ainda, tá certo? Então, vocês vão analisar, vão ver a divisão da África, vão ver os países que tinham domínios na África e vão responder as questões A, B e C. O exercício 4, pessoal, nós temos aqui uma frase, do primeiro-ministro francês, justificando, tentando justificar o imperialismo. E aí volta naquilo que nós conversamos na aula passada, As potências mundiais tentavam justificar o domínio sobre os países mais pobres usando teorias
racistas, teorias totalmente absurdas, sem nenhum fundamento científico para tentar justificar o domínio sobre esses povos. E essa frase do primeiro-ministro é um dos exemplos disso. Então, leiam com atenção, né, para vocês interpretarem, entenderem o que ele está querendo, né, insinuar, o que ele está querendo dizer aqui. E o exercício 5 agora, pessoal, é sobre a Guerra do Ópio, né, que foi um conflito resultado, né, da tentativa da Inglaterra dominar e comercializar com a China. A China tentou resistir, a Inglaterra começou a vender o ópio, que é uma droga, para os chineses. O governo chinês, percebendo o mal que isso estava fazendo para a população, tentou proibir o comércio da droga, né, dos ingleses no país. Porém, a Inglaterra declarou guerra à China e acabou causando, né, uma derrota para os chineses e muitos prejuízos vindos com essa derrota. Então, é um exemplo, né, de um conflito causado pelo imperialismo. Então, leiam com atenção, que explica sobre a guerra, explica sobre né, todo o contexto que esse conflito ocorreu. Fala também sobre as consequências, né, da Guerra do Ópio. E depois vocês vão responder as questões A, B e C de acordo, então, com esse texto que está aqui. Depois, pessoal, no exercício 6, nós temos uma cruzadinha sobre o imperialismo, né? E aí, aqui onde está o banco de dados, são as dicas para que vocês consigam responder corretamente a cruzadinha. Então, vocês podem consultar a apostila, tá? E podem também consultar a internet para encontrar as respostas que completam corretamente a cruzadinha. E também, se não conseguirem realizar alguma atividade, vocês podem me chamar, que eu vou auxiliá-los com o maior prazer. Certo, pessoal? Então, façam com atenção, façam com capricho e semana que vem a gente volta para a nossa aula. Até mais!